Desde os primeiros passos humanos na Lua em 1969, algo paira sobre nós como uma sombra antiga, um enigma enterrado sob a poeira cateada que cobre a superfície lunar. Um silêncio incômodo que ecoa por décadas. Um silêncio sustentado por arquivos confidenciais, transmissões cortadas e relatórios que desapareceram, como se jamais tivessem existido. Hoje você vai ouvir aquilo que nunca foi dito abertamente. Vai ouvir o que se esconde nas entrelinhas das missões Apollo, nas imagens borradas, nos ruídos de rádio e nas pausas longas demais dos astronautas. O que a NASA encontrou na Lua e o porquê disso ter sido guardado por tanto tempo. A Lua sempre foi mais do que um satélite natural. Ela age como uma sentinela silenciosa, posicionada com precisão quase perfeita. Um corpo celeste grande demais, antigo demais e estranhamente estacionado em uma órbita que desafia probabilidades. Muitos cientistas independentes sempre afirmaram que isso não poderia ser coincidência. Mas o mistério fica ainda maior quando voltamos aos primeiros momentos da missão Apollo 11. Antes mesmo de pousarem, os astronautas captaram ecos metálicos vindos do subsolo lunar. Vibrações que não deveriam existir em uma rocha estéril. Sinais que lembravam máquinas adormecidas. Essas informações nunca chegaram ao público de forma completa. Quando Armstrong e Aldrin caminharam pela superfície lunar, um dos relatos mais desconcertantes jamais divulgados oficialmente foi registrado em um canal de comunicação separado, um canal que o público não podia ouvir. Uma transmissão curta, abafada, onde Armstrong descreve luzes na borda do cráter. Objetos que observavam, imóveis, como se esperassem. O que eram essas luzes? Sondas? Naves? Sentinelas? A NASA até hoje trata esse momento como interpretações errôneas, mas os registros sumiram. Durante décadas, pesquisadores analisaram fotografias de alta resolução da superfície lunar, encontrando ângulos perfeitos, estruturas simétricas, sombras que não correspondem ao formato de montanhas naturais, formas retangulares, torres, aberturas no solo, marcas de engenharia, não de geologia. E sempre que uma dessas imagens circula, ela é rapidamente substituída, desfocada ou rebaixada de resolução. Por quê? Porque existia algo na Lua que nunca deveria ter sido revelado. Em 1972, a última missão tripulada à Lua, a Apollo 17, registrou uma das imagens mais controversas já capturadas. Um objeto grande, vertical, refletindo luz como metal polido. A foto vazou somente porque um funcionário, anônimo, a copiou antes que fosse arquivada no setor confidencial. A NASA chamou de falha na película, mas peritos chamaram de estrutura artificial. 2 semanas depois da foto vazada, silêncio absoluto. O mais intrigante é que, desde o fim das missões Apollo, nenhum órgão espacial voltou a pisar lá com seres humanos. Não por falta de tecnologia, não por falta de orçamento, mas porque a superfície lunar parece ser uma fronteira proibida. E quando questionados, os porta-vozes respondem que não há necessidade científica. Uma frase tão vazia quanto suspeita. Nos anos 90, novos sinais foram captados por sondas orbitando a Lua. Ondas de rádio fracas, mas com padrões rítmicos. Não eram naturais e vinham de áreas específicas, regiões onde, anteriormente, astronautas relataram sombras estranhas. Nos anos 90, novos sinais foram captados por sondas orbitando a Lua. Ondas de rádio fracas, mas com padrões rítmicos. Não eram naturais e vinham de áreas específicas, regiões onde, anteriormente, astronautas relataram sombras estranhas. É como se algo estivesse funcionando debaixo da superfície. Algo antigo, algo ligado apenas ocasionalmente,
como se fosse programado para acordar em intervalos longos demais para serem percebidos facilmente. Quando a sonda Clementine sobrevoou o polo sul da Lua, ela captou formas hexagonais gigantescas, estruturas que pareciam derretidas ao longo dos séculos, mas que mantinham linhas de simetria tão perfeitas que nenhum processo natural poderia ter criado. As imagens foram tiradas do ar por problemas internos, mas pesquisadores independentes já haviam baixado algumas delas, e quando analisaram em software 3D, descobriram algo ainda mais assustador. As estruturas se conectavam como partes de uma mega construção enterrada. A Lua poderia ser o fragmento de algo muito maior. Teorias surgiram e foram enterradas rapidamente. Uma das que mais incomodou a NASA dizia que a Lua não era apenas um satélite, mas uma estação antiga, construída por uma civilização ancestral que cruzava galáxias, e que, em algum momento, ela foi danificada e colocada em órbita da Terra como um observatório, um farol, um ponto de vigília. A ciência jamais confirmou isso, mas também jamais conseguiu refutar. Os astronautas aposentados, décadas depois das missões, começaram a falar mais abertamente. Relataram ecos metálicos, sombras geométricas e, principalmente, a sensação constante de estarem sendo observados. Vários deles admitiram ter visto objetos pairando acima de crateras, seguindo suas trajetórias e desaparecendo sem deixar rastro. Mas o mais perturbador não foram os objetos, foram as estruturas. Formas retas, portais, marcas que lembravam entradas gigantescas levando ao interior da Lua, como se existissem bases subterrâneas. E foi naquele ponto que a NASA cortou completamente qualquer potencial retorno humano. Mas por que esconder isso? A resposta não é simples, nem confortável. Se a Lua abriga tecnologia antiga, avançada o suficiente para alterar órbitas, emitir sinais e talvez monitorar a atividade humana, então revelar isso ao mundo mudaria absolutamente tudo. Política, religião, ciência e, principalmente, poder. Quem controlar os segredos da Lua controla o maior mistério já encontrado próximo à Terra. E não seria conveniente dividir isso com o público. Nos anos recentes, telescópios civis de alta resolução captaram flashes na superfície lunar. Não meteoros. Flashes sincronizados, como janelas abrindo, como energia sendo ativada. A NASA classificou como reflexos, mas múltiplos astrônomos, em países diferentes, registraram o mesmo fenômeno nos mesmos minutos. E então, algo ainda maior aconteceu. Sondas chinesas, indianas e europeias passaram a relatar anomalias gravitacionais localizadas, áreas onde a superfície lunar parece mais leve, como se o solo fosse apenas uma fina camada cobrindo enormes cavidades internas. Cavidades artificiais. Salas, câmaras, túneis. Todos, abaixo de regiões específicas, sempre as mesmas. Aquelas onde as imagens parecem misteriosamente borradas nas versões públicas. Hoje, cientistas independentes afirmam que a Lua pode abrigar estruturas gigantescas enterradas há milhares, talvez milhões de anos. Estruturas que não são humanas, tecnologia que não compreendemos e sinais que nunca foram totalmente decodificados. A NASA sabe disso, mas divulga apenas migalhas, o suficiente para alimentar curiosidade, mas nunca o suficiente para revelar a verdade. A verdade mais sombria é simples. A Lua não está morta. Ela está apenas desligada, adormecida, observando. E tudo indica que pela primeira vez em séculos, algo lá dentro está começando a despertar. Que segredos a NASA esconde? Não são apenas estruturas, não são apenas anomalias.
É o medo de que a humanidade descubra que nunca esteve sozinha. E pior, que sempre foi observada de perto, silenciosamente, da superfície prateada que paira sobre nós todas as noites. A Lua guarda algo imenso, algo antigo demais para compreendermos, algo que talvez já tenha visto o nascimento e a queda de mundos inteiros. E se esse segredo for revelado, não será apenas a história da Lua que mudará, será a história da própria humanidade. Porque talvez, desde o início, a Lua nunca tenha sido nossa. Mas o que quase ninguém percebe é que os segredos da Lua não estão apenas no que a NASA mostra. Eles estão principalmente no que foi apagado. Após as missões Apollo, algo mudou drasticamente. O interesse público pela Lua foi de repente desligado. Nenhuma explicação convincente, nenhuma nova missão tripulada por décadas, nenhuma tentativa real de retorno. Oficialmente, disseram que já sabíamos tudo. Mas a Lua nunca foi um lugar comum. Documentos liberados anos depois revelam que, logo após o retorno das missões, certos setores da NASA passaram a operar sob sigilo absoluto. Engenheiros, técnicos e astronautas foram obrigados a assinar acordos que iam muito além do padrão militar. E então surgem os relatos. Astronautas que, fora das câmeras, mencionaram estruturas geométricas impossíveis, visíveis no horizonte lunar, sombras que não obedeciam à lógica da luz solar, objetos estacionados observando silenciosamente as missões humanas. Em gravações de áudio vazadas, supostamente cortadas das transmissões originais, escuta-se um silêncio estranho, seguido de frases abruptamente interrompidas. Como se alguém tivesse visto algo que não deveria ser dito em voz alta. E há mais. Imagens oficiais mostram regiões inteiras da Lua com resolução propositalmente reduzida. Crateras borradas, áreas completamente censuradas. Por quê? Se a Lua é apenas uma rocha morta, por que esconder? Pesquisadores independentes apontam padrões repetitivos no solo lunar. Linhas perfeitamente retas, ângulos de 90 graus, formações que lembram fundações, torres, plataformas. Não parecem naturais, parecem construídas. Alguns teóricos acreditam que essas estruturas não são recentes. Elas estariam ali há milhões de anos, muito antes da humanidade existir. A Lua, segundo essa hipótese, não é apenas um satélite. É um posto avançado, uma base de observação. Observando quem? A Terra. Isso explicaria por que a Lua parece sempre nos mostrar a mesma face. Por que sua órbita é perfeitamente estável? Por que sua composição interna é tão diferente do esperado? Há indícios de que a Lua seja oca em certas regiões, como se tivesse sido modificada por dentro. E se a NASA soubesse disso desde o início? E se o verdadeiro choque não fosse encontrar vida fora da Terra, mas descobrir que eles sempre estiveram aqui, apenas observando silenciosamente do céu? Talvez o maior segredo da Lua não seja o que existe lá, mas por que ainda não voltamos. Porque às vezes é melhor não retornar para um lugar onde você descobriu que não está sozinho.